Deus tem bênçãos grandiosas e inexplicáveis para a sua vida. Como eu sempre digo aqui, você tem que se permitir viver essas bênçãos grandiosas, tem que se permitir viver o agir de Deus na sua vida, a manifestação de Jesus na sua vida. Você tem que dar espaço, porque Ele quer agir o tempo todo e age o tempo todo. Só que às vezes você não percebe, ou às vezes você não vive mais porque você não dá espaço. Então você tem que se permitir viver as bênçãos de Deus, as bênçãos inexplicáveis. Sabe aquelas coisas que você fala assim, eu não sei nem explicar, é um milagre, eu não tenho nem palavras para expressar? Você tem que se permitir viver isso mais. E aí, pessoal, preparados para mais um Café e Esperança? Se inscreva se você não é inscrito nesse canal que existe para renovar e reativar a esperança no seu coração. Hoje nós leremos o Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 50, que assim diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Eu vou ler todo o contexto, aqui alguns versículos. A nossa palavra aqui é de esperança, ela é breve, mas só para você entender um pouco que essa passagem, essa situação que ocorreu entre Jesus e Natanael. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso é Jesus falando com Natanael, né? E aí Natanael disse: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Rabi quer dizer mestre, viu? Entre os judeus. Então, ali, Natanael o reconheceu como mestre. E ele ficou impressionado ali com a ação de Jesus. Olha, eu te vi desde a figueira. Eu te vi de longe, eu já te conheço. E isso impressionou Natanael. Natanael estava duvidando, né? Já tinha chegado para ele a notícia que o Messias estava ali, mas ele duvidando. E aí ele ainda dá aquele sarcasmo, né? Pode vir alguma coisa boa ali de Nazaré? E aí Jesus chega diante dele, ele o reconhece como mestre e fala: Só porque eu dei todos esses sinais, eu agi aqui, isso é tão pequeno para mim, aí agora você me reconhece como mestre, você tem coisas maiores para poder viver. E de forma bem simples e bem sucinta, mas conosco ocorre isso. Às vezes, você quer uma manifestação de Jesus assim, que você idealizou. Não está na palavra, ninguém falou para você que a manifestação ia ser daquele jeito, mas você fica esperando isso, sabe? Às vezes você está esperando uma resposta de Jesus, você orou, né? Você fala assim: Deus, Jesus, me conceda saúde. Aí parece que a gente tem hora que fica assim, esperando Jesus descer, assim, todo brilhando, todo maravilhoso, aquela luz descer e tocar na sua cabeça e falar assim: agora você está todo saudável. A gente fica idealizando essas coisas, tentando imaginar, decifrar como é que vai ser o agir de Jesus. E quando nós fazemos isso, você pode até pensar: não, mas é porque eu estou com expectativa alta no que Jesus vai fazer. Eu estou com expectativa lá em cima, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai operar milagre. Só que você ora, você pede a solução a Jesus e você fica esperando algo assim, que está só na sua mente. E às vezes a resposta vai vir de outra forma. E quando você fixa naquilo, né? Porque as pessoas ficam imaginando: como é que vai vir o Messias? Como é que vai ser o Messias? A gente tem a promessa, mas como é que vai ser? Então todo mundo fica imaginando, mas nesse imaginar, talvez pode se limitar.
E as bênçãos de Deus, a operação de Jesus, elas podem estar em lugares, em situações que você menos imagina. Onde você menos imagina, Deus pode operar. Né? Balaão ali não estava ouvindo a voz de Deus, o profeta Balaão, o que Deus fez? A mula falar com ele, para ver se ele ouvia. Não a gente não precisa chegar a esse ponto de não ouvir a voz de Deus a ponto de ter que mandar uma mula falar com a gente. Mas a gente precisa estar atento. De onde que vai vir a resposta? Eu não sei, mas eu tô atento, pode vir de qualquer lugar. Às vezes um convite que você recebe para poder ir à casa do Senhor, para poder ir em um congresso, e você sempre rejeita. Às vezes uma pessoa que você sabe que é guiada por Deus, que tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, e você ignora as palavras dela. Não sei, a operação de Deus sobre a sua vida é Ele que determina como é que vai ser. Mas você tem que se permitir viver. E permitir viver o inexplicável. Porque às vezes você fica assim, ai Deus, opera na minha saúde, assim, assim, assim. Não, Deus quer fazer infinitamente mais, mas você precisa dar espaço. Você precisa crer nesse agir. E viver esse agir. Bênçãos maiores Deus tem para a sua vida. Bênçãos maiores ali, como Jesus falou, viverás. Você tem coisas grandiosas para viver na presença de Deus. Mas dê espaço para isso. Permita-se viver essas bênçãos. E se você permitir, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Bênçãos maiores viverás. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um Café Esperança.